Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz estejam com vocês. Eu vou falar sobre um assunto polêmico, mas não é um assunto complexo de se entender. Quero falar sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele é falso. O livre-arbítrio ele não veio de Deus, mas ele veio de Satanás. Eu queria que vocês tivessem paciência e procurassem observar essa minha reflexão até o fim. Eu pediria, por gentileza, que vocês tivessem um pouco de paciência, porque tem alguns que dizem que o meu vídeo ele é cansativo, então eu vou procurar fazer com que o meu vídeo não seja tão cansativo. Acho que ela quer dizer que é um vídeo longo, né? Mas eu vou procurar não explanar demais para não se tornar assim tão cansativo, né? Será que de fato o homem tem livre-arbítrio? Porque se o homem tem livre-arbítrio, quem deu ao homem o livre-arbítrio? Foi Deus. Se ele tem livre-arbítrio, então quem foi o primeiro homem a receber esse livre-arbítrio? Adão. Mas será que no livro de Gênesis existe de fato esse livre-arbítrio? Será que Deus realmente deu o livre-arbítrio a Adão? Vamos ver se deu. Gênesis 2, 16, 17. Capítulo 2, versículo 16 e 17. Aqui é uma ordem que Deus dá sobre... Aqui é no Jardim do Éden. E aqui vai falar sobre o fruto do bem e do mal. Da ciência do bem e do mal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa morte aqui, morrerás, essa morte aqui é uma morte espiritual, não é física. Agora, vamos ver se no 16 e 17 existe o livre-arbítrio. No versículo 16 existe a palavra livre, livremente. Alguém pode pegar aqui, ó, tá vendo aí? Deus está dizendo que Adão poderia comer livremente. Aqui existe uma ordem positiva e uma ordem negativa. A ordem positiva está no 16, quando Deus diz a Adão para que ele comesse de todos os frutos da árvore. Mas quando chega no 17, Deus dá uma ordem negativa. Deus diz assim: de todos os frutos de todas as árvores comereis, mas o fruto da árvore que está no centro do jardim, delas não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então, no versículo 17, Deus disse que não era para ele comer. Aí eu pergunto, aonde é que está o livre-arbítrio dele? Será que Deus deu a ele, no versículo 16, essa palavra livremente, será que essa liberdade ela é 100%? Será que essa liberdade, esse livremente que Deus deu a ele, será que ele poderia fazer de tudo que ele quisesse na vida dele? Será mesmo? E por que no versículo 17 Deus disse, ó, daquele fruto daquela árvore ali você não pode comer. Existe uma árvore que está no centro do jardim, dela você não pode comer. Porque no dia que você comer, você morrerá. Aí teve um certo irmão que disse assim, mas ele comeu por causa do livre-arbítrio. Mentira. Ele não comeu por causa do livre-arbítrio. Ele comeu por causa da desobediência. Mas como assim? Foi quando a serpente chegou perto de Eva e disse assim, o que foi que Deus disse mesmo? E ela disse, não, o Senhor Deus falou que nós poderíamos comer do fruto de todas as árvores que estavam menos de todas as árvores que estavam no jardim, menos da árvore que está no centro do jardim. Deus falou que dessa árvore aí a gente não poderia comer, porque se a gente um dia comesse, a gente morreria. Aí ele distorceu. Veja a malícia do diabo. Ele distorceu aquela ordem que Deus deu para Adão e Eva. Ele disse assim, não, Eva, vocês não vão morrer não. Porque Deus sabe, veja ele usando Deus. Ele colocando Deus no meio do assunto. Não, Eva, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, certamente vocês conhecerão o bem e o mal. Vocês serão igual a Deus. Ou seja, o diabo ele distorceu, porque Deus disse que eles morreriam. E o diabo disse, não, não morre não. Veja ele negando. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão igual a eles, conhecendo o bem e o mal. E isso para Adão e Eva, isso foi extraordinário.
poxa, a gente vai ser igual a Deus se a gente comer daquele fruto. Então eles foram e deixaram a ordem de Deus de lado e seguiram aquele pensamento, aquela astúcia do diabo. Então eles foram, induzidos pelo engano, eles foram comer, desobedeceram e foram comer. O irmão disse que eles tinham comido por causa do livre-arbítrio. Mentira, eles comeram, eles foram engoldados por Satanás e eles se deixaram se levar pelo engano e comeram. Ou seja, o que levou eles dois a comer do fruto proibido, que Deus ordenou que não era para comer, não foi o livre-arbítrio, foi a desobediência. Então eu costumo ensinar as pessoas que o homem ele não tem livre-arbítrio. O homem tem arbítrio. O arbítrio do homem, ele é natural. O homem tem em si uma vontade, o homem tem em si um desejo. O homem tem sim um querer. Mas só que essa vontade, esse querer, esse arbítrio, ele é limitado. Você nunca vai encontrar livre-arbítrio na Bíblia, nem no dicionário. Se você pegar um dicionário, você vai encontrar essas duas palavras separadas. Livre num canto e arbítrio em outro canto. Porque o dicionário ele é de forma alfabética. Então não existe esse negócio de livre-arbítrio junto. Quem juntou isso aí foi Satanás. Livre-arbítrio, quem juntou essas duas palavras foi Satanás, não foi Deus. Mas só que o diabo ele é tão astuto que ele conseguiu introduzir essa doutrina dentro dos templos. E os filhos do diabo, que estão lá dentro, em cima dos púlpitos ensinando, herdaram esse ensinamento diabólico do pai, Satanás, porque foi o que Jesus disse. O pai de vocês é o diabo. Então os filhos do diabo que estão dentro dos templos ensinando essa heresia, porque muitos me chamam de herege, mas hereges são esses aí que estão enganando vocês dentro dos templos. Então eles herdaram essa astúcia, essa malícia do pai dele e começaram a introduzir isso na mente das pessoas. Por isso que tem muitas pessoas que às vezes aceitam Jesus porque pensam que essa atitude de servir a Deus deve primeiro partir dela. Por isso que tem pessoas que passam um certo tempo na igreja e depois se desvia. E às vezes se desvia e nunca mais volta. Por quê? Porque aceitaram Jesus apenas de boca para fora. Nunca foram chamados. Por isso que Paulo disse que não existe nenhum na terra que busque a Deus. Não existe um só sequer. Ora, se Paulo diz que não existe na terra ninguém que busque a Deus, como é que eu posso dizer a uma certa pessoa aceite Jesus como se ela tivesse capacidade de buscar a Deus? Você vai encontrar isso que eu estou dizendo em Romanos 13, em Romanos 3:11. Romanos 3:11. Paulo diz que não há quem busque a Deus. E o próprio Jesus disse no capítulo, em João 15:16. 15:16, Jesus diz aos discípulos: não fosse vós que me escolhesse, pelo contrário, foi eu quem escolhi a vós. Então sempre é o Criador, sempre é Jesus, sempre é Deus. Deus é quem vai em busca das suas ovelhas. É Jesus quem vai em busca das ovelhas. Não é a ovelha que vai em busca de Jesus. É Jesus que vai em busca da ovelha perdida. Então, amados ouvintes, amados irmãos, o homem tem arbítrio. E o arbítrio ele é natural. Uma pessoa quando nasce, ela já nasce com o arbítrio. Se você pega uma criança de 2 anos, um exemplo, uma criança que já tem a noção do que seja uma pipoca, um chocolate, você sabe que o chocolate é óbvio que é mais gostoso do que uma pipoca. Mas vamos supor que essa criança ela tem a noção do que seja esses dois. E você apresenta esses dois alimentos diante de uma criança. E diga a ela, escolha um desses dois, só um, escolha só um. Então você está colocando a criança ali numa situação de escolha. Por quê? Porque o ser humano, quando ele nasce, ele já nasce com o arbítrio. Agora, essa junção de livre, unido com o arbítrio, quem trouxe essa ideia foi Satanás e não foi Deus. O ser humano, quando ele nasce, ele nasce só com o arbítrio. Quem introduziu o livre junto com o arbítrio foi Satanás. Por isso que o diabo ele distorceu quando Eva disse assim: não, mas Deus disse que se a gente comer do fruto da árvore que está no centro do jardim, se a gente comer, a gente vai morrer. Aí ele distorceu: não, vocês não vão morrer não. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão conhecer o bem e o mal. Vocês vão se tornar igual a ele.
Então isso para esse casal foi extraordinário, ser igual a Deus. Então eles foram com medo. Então o que levou eles a esse ponto foi a desobediência. Não tem nada a ver com o livre-arbítrio. Por isso que Jesus falou no capítulo 6, eu vou mostrar aqui passagens em que quebra essa doutrina do livre-arbítrio. Jesus foi quem mais destruiu essa ideia, essa doutrina diabólica do livre-arbítrio. No capítulo 6, versículo... Vamos ver, capítulo 6 de João, versículo 35, 37. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Observe, é o Pai quem dá. Quem leva o homem até Jesus não é o livre-arbítrio, é Deus. Mas eu vou continuar. São palavras de Jesus e não minhas. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo que ninguém pode ir a ele se o Pai o não trouxer até ele. Quer dizer, quem traz é o Pai, não é o livre-arbítrio. Mas eu vou continuar no mesmo contexto, capítulo 6. No versículo 65. Jesus continua dizendo, e dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Então sempre é o Pai trazendo. Não existe essa ideia de que o homem tem capacidade de ir. Agora veja o que Paulo fala em Filipenses acerca do querer, do desejo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo... Deixa eu ver se é 2,13. É 2,13. Veja o que Paulo diz. Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, quem é que efetua em tu o desejo, o querer? É o livre-arbítrio? Não. Paulo está dizendo, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, como o realizar. Ou seja, Paulo está dizendo que, além de Deus, ele produzir, ele gerar em você um desejo, ele ainda coloca a ação, ele faz com que você sinta desejo e ainda que você tome uma atitude. Tudo produzido por Deus. Além de você sentir desejo, Deus ainda faz que Deus ainda te impulsiona a tomar uma atitude. Agora, tudo é produzido por Deus e não pelo teu livre-arbítrio, porque livre-arbítrio é uma mentira de Satanás. Então veja que são palavras da Bíblia, não são coisas que eu estou criando. E Jesus foi o mais que destruiu essa ideia do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio ele é diabólico, ele é falso. Existe mais passagens nas Escrituras, como por exemplo Efésios 2:1. Paulo diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Quando foi que Deus te deu vida? Quando você estava morto. Quando você estava vivendo uma vida nesse mundo, uma vida desregrada. Jesus foi e te deu vida. Não foi o livre-arbítrio que te deu vida, não, foi Jesus. Em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, veja, a graça, a salvação e a fé, tudo é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, veja que tudo sempre é Deus primeiro. Eu poderia aqui mostrar várias passagens que não depende do homem, depende de Deus. Agora, de fato, existem alguns versículos que aparentemente parece um livre-arbítrio, mas não é livre-arbítrio, é só apenas uma questão de discernimento. E se você, Marcos 3,13, Jesus subiu ao monte e escolheu para ele só os que ele quis. Jesus saiu escolhendo pessoas e ele foi quem escolheu, só o que ele quis. Não foi quem queria, era o que ele quis. Então sempre é Jesus que escolhe, sempre é Jesus que vai atrás, e nunca o homem com seu livre-arbítrio. Eu vou parar por aqui, para não ficar tão extenso, né? E até a próxima oportunidade. E também aí ao pessoal do YouTube aí, que se inscrevam aí no meu canal. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir.